Quem tem retinopatia diabética precisa tomar quantas injeções no olho? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitro, o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. No dia de hoje nós vamos novamente responder à pergunta de um seguidor. Não é uma pergunta boba, é uma pergunta muito importante. Trata de uma das doenças mais graves que existem, inclusive a retinopatia diabética é a principal causa de cegueira em pessoas jovens. Em pessoas de idade existe também outras causas muito importantes como glaucoma, degeneração macular, mas em pessoas jovens a diabetes é sim a principal causa de cegueira e infelizmente a cegueira causada pela retinopatia diabética é considerada irreversível. Ou seja, se uma pessoa chega realmente a perder totalmente a visão por causa da retinopatia diabética, infelizmente nós não conseguimos reverter. E por isso que este tema das injeções intravítreas é tão importante, porque elas são atualmente a primeira linha de combate à perda de visão pela retinopatia diabética, por dois motivos. Primeiramente, porque a principal causa de baixa de visão em diabéticos é o edema macular, e aí a principal forma de tratamento é disparado as injeções, são as injeções a principal forma de tratamento. E no caso da retinopatia diabética proliferativa, que é um pouco diferente, onde é necessário também, além das injeções, a realização do laser, mas nesse tipo de situação, atualmente também as injeções são extremamente importantes. Então preste muita atenção neste vídeo. Na verdade, hoje eu vou falar muito sobre o protocolo de tratamento para que você possa entender quantas injeções são necessárias se você tiver retinopatia diabética. Primeiramente, o número total de injeções varia muito de uma pessoa para outra, afinal de contas a doença de todo mundo não é igual. Existem doenças mais avançadas, mais graves, menos graves. Então, a retinopatia diabética, nas fases iniciais, como por exemplo a leve, a moderada, geralmente não precisa de injeções, mas a partir da fase moderada pode-se associar o edema de mácula. Na fase leve é muito difícil haver edema de mácula, mas a partir da fase moderada, então, começa muitas vezes a existir um edema de mácula, que é o inchaço da mácula, da parte principal da visão, e que atrapalha muito a nossa visão. Classicamente, quando existe o edema de mácula associado à retinopatia diabética, nós realizamos o tratamento com o protocolo Tratar e Estender. Neste protocolo, nós realizamos uma injeção por mês nos 3 primeiros meses, e se o paciente apresentar uma boa evolução, ou seja, se a espessura da mácula voltar ao normal ou próximo do normal, nós começamos a estender o tratamento, ou seja, depois de fazer as 3 injeções mensais, nós podemos passar o intervalo para 45 ou 60 dias, porque dependendo da preferência do médico, pode ser aumentado em intervalo de 15 dias ou em intervalos de um mês, cada vez um mês a mais ou cada vez 15 dias a mais. Ou seja, você fez a cada 30 dias, mais ou menos, a cada 4 semanas, depois passa para um intervalo de 6 semanas, depois 8 semanas, 10 semanas e assim por diante, ou então passa de um intervalo de 1 mês para 2 meses, para 3 meses, 4 meses e assim por diante. E aí, conforme for a evolução, chegando-se a um intervalo de 5 meses onde a doença não volta, pode-se pensar em suspender o tratamento, no caso do edema de mácula, mas sempre acompanhando de perto, ou seja, provavelmente, se você está fazendo uma injeção a cada 3, 4 meses, nestes intervalos entre as injeções, você vai ter que revisar e fazer, além da consulta, um exame de OCT, porque ali no exame é possível ver se a doença continua sob controle ou se ela está piorando, se ela está voltando. É claro que se a doença estiver bem, o intervalo é aumentado, mas se a doença estiver piorando, o intervalo é encurtado, ou seja, ao invés de aumentar um mês a mais, talvez seja reduzido 1 mês, 15 dias ou até mais, dependendo da gravidade. Isso depende muito da preferência de cada médico e das possibilidades de cada paciente, como por exemplo onde mora, se mora perto, longe da equipe, etc. Na grande maioria dos casos, então, é necessário seguir à risca este protocolo, porque nós sabemos que quanto mais o paciente adere ao tratamento de forma adequada, ou seja, seguindo direitinho
as datas de fazer exames, de fazer consultas e de fazer injeções, melhor é o resultado. E as injeções intravítreas conseguem preservar a visão em situações onde antigamente nós simplesmente não tínhamos o que fazer. Então preste muita atenção às orientações da equipe e tente seguir o calendário da melhor forma possível. Então, é claro, não existe como eu dizer se você vai precisar 1, 2, 3, 10, 20. Eu já tive pacientes que fizeram mais de 100 injeções e mantiveram a visão excelente durante muitos anos. Se não tivessem feito as injeções, provavelmente teriam até perdido a visão. Então, apesar de ser um tratamento às vezes meio chato, né? Ninguém quer ficar o tempo todo fazendo injeção, ele a longo prazo ajuda muito na manutenção da visão. Inclusive, eu recentemente publiquei um artigo onde eu avaliei cerca de 11 mil injeções que eu fiz nos últimos anos e nós demonstramos que na prática estas injeções ajudam não apenas a preservar, mas até melhorar a visão das pessoas que estão fazendo o tratamento de forma correta. Se o tratamento estiver sendo feito para a retinopatia diabética proliferativa sem edema de mácula, o protocolo é um pouco diferente. Muitas vezes nós fazemos uma injeção para resolver os neovasos, que são vasinhos doentes da retina, e a partir desta primeira injeção é feita a panfotocoagulação, que é a aplicação de laser na retina para evitar que os neovasos voltem. Os neovasos são um problema porque eles levam a hemorragia dentro do olho, descolamento de retina, podem levar a glaucoma neovascular, que é um glaucoma bastante sério. Então, os neovasos têm que ser controlados da mesma forma que o edema de mácula. Mas aí o protocolo geralmente não é tratar e estender, mas sim algo parecido com o PRN que era usado antes, ou seja, fazer injeções quando necessário. Então, o paciente vai ser submetido a uma injeção, os neovasos geralmente desaparecem alguns dias após, é feito o laser e o paciente é monitorado de perto. Se por acaso alguns meses após começarem a voltar os neovasos, a injeção provavelmente vai ser repetida. Então isso depende muito de cada paciente, do estado da doença, do comportamento dela, se ela vai ser mais agressiva ou mais leve. Então, na dúvida, converse direitinho com o médico. Aproveite para deixar comentários aqui no vídeo. Compartilhe este vídeo com seus amigos que possam ter diabetes, que possam estar precisando. E, na dúvida, marque uma consulta comigo. Até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitro.